Muito boa tarde, Advocacia Baiana. Não, vamos lá, vocês tomaram um cafezão agora no Coffee Break. Boa tarde mais com vigor aqui daquela nossa energia daqui de Salvador. Boa tarde. Boa tarde. Vocês ainda têm gás? Tem? Tá desde manhã, né? Tem sim, tem gás, porque a gente vai botar um tema agora aqui para dar uma confusão na cabeça, um incômodo, um despertar, uma coisa assim, pô, agora eu tenho um horizonte bacana a seguir. E primeiramente eu não deixaria de agradecer a Rod, a toda a equipe, Thalita, pelo convite. A Rod me ligou, falou, irmão, consegue estar no evento tal dia? Eu falei, se eu tiver data, porque a agenda está arrochada, se eu tiver data, já pode confirmar aí. Eu liguei lá o pessoal da equipe, tinha data, falei, pode marcar, minha presença é garantida. E que bom estar aqui com vocês, mais uma vez, palestrando em Salvador. Salvador, para mim, é uma coisa assim, sem nem te explicar, né? Tem o Farol da Barra Tatuada aqui, tem uma conexão maravilhosa. Digo para todo mundo aí que é minha futura casa. Estou só enrolando para mudar para cá, mas é muito bom palestrar aqui em Salvador. Mais uma vez, esse local que abriu as portas para mim, inclusive foi sede do meu primeiro evento presencial em 2024. E hoje eu venho aqui nesse palco falar do Cloud para juizados especiais, inteligência artificial. Com esse recorte, é bem bacana, porque normalmente a gente tem um recorte de falar mais de maneira geral para processos em si, não com recorte de juizados. E hoje aqui eu venho tentar trazer uma adaptação, até porque já militei no início da carreira nos juizados. Eu sou de Vitória da Conquista, nascido e criado em Tapetinga, Bahia, e as portas que nos abrem sempre são as dos juizados. É interessante porque eu ainda fui do tempo que ainda a gente pegava as audiências presenciais no juizado, e eu logo no iniciozinho da carreira, e a gente chegava no juizado para audiência de conciliação, e aí já tinha aqueles advogados mais experientes, né, aqueles senhores, que já tinham uma pauta extensa assim, para fazer a audiência, e a gente ficava ali pelo menos umas 2, 3 horas dentro da sala de audiência, fazendo uma atrás da outra, representando ali as empresas. E aí a gente pegou essa dinâmica que a pandemia nos trouxe, que foi a questão da realidade virtual. O juizado mudou muito, né, dentro desse aspecto, e a gente sempre teve que lidar muito com essas nuances que o juizado e a Lei 9.099 nos trazem, que é toda a questão ligada ao procedimento específico, tudo que a gente tem que, de fato, nos adaptar a essa nova sistemática, a essa realidade, a celeridade, a economia, a simplicidade processual. Enfim, são muitas dinâmicas que, se a gente não tiver ali todo o aparato, acaba que a gente pode passar um pouquinho e cair no desgosto, principalmente quando a gente vai olhar muito pela lógica da desvalorização, né, dos danos morais, enfim, muitas coisas que nos rondam aí, Brasil afora, não é algo em si da Bahia. Mas hoje eu venho aqui trazer um pouco mais de perspectiva, tá? Uma perspectiva diferente para te auxiliar na prática com o uso de inteligência artificial. Antigamente eu perguntava assim, quem usa IA? Aí era Ola, né? 1 ou 2 não usavam. Aí depois eu comecei a perguntar, quem usa o ChatGPT? Aí a principal IA GPT era a Ola. Aí depois com o movimento do Cloud, a gente viu a advocacia migrando para o Cloud. Aí hoje eu pergunto, né? E vou fazer essa pergunta aqui logicamente. Você usa os dois? Quem não usa o Cloud. Eu posso mudar para essa pergunta. Aí agora eu já estou perguntando, quem não é meu aluno? Porque onde eu estou caminhando no país, estou encontrando tanto de alunos. Assim. Falei, que maravilha. Qual a principal IA utilizada por vocês? Falem de coração, tá? Levante a mão. ChatGPT, a principal IA utilizada. Antigamente era de estádio. Uma coisa assim, ó. Google Gemini. Notebook LM. Jusia. A principal, tá? Porque eu uso 12. Não, aí não vale. A principal. Porque eu tô vendo aqui a mesma pessoa levantando a mão assim. Tudo. Cloud. Pegar para convertido. Não vai ser tão difícil, não. Gente, o que me trouxe até esse palco aqui foi essa metodologia que eu desenvolvi lá atrás, o Advogado 5.0, que agora vai dar espaço para o Advogado 6.0, onde a gente trabalha todas essas competências de marketing, gestão, IA, competências pessoais, liderança, tudo ligado à advocacia moderna, a advocacia que entende e respeita toda a liturgia, todo o tradicional, respeita a forma de advogar, o que podemos dizer o advogado raiz, né? Mas que entende as necessidades e competências desse novo mundo, aquilo que nos exige. E marketing, quando eu comecei a falar em 2021, um pouquinho antes do provimento surgir, já era uma resistência muito grande, né, pela advocacia. Então, até você falar que o advogado fazia marketing, meu Deus do céu, parecia que era comerciante, né? Tava no comércio fazendo pechincha e entregando cartãozinho na Alameda. Depois, com o provimento e com o melhorar da sociedade, a cabeça mudou e hoje todo mundo entende, já é praticamente pacífico, que é necessário fazer marketing. Aí veio o GPT em 23, 24, e democratizou o acesso à inteligência artificial. IA já existe desde década de 50,
nós tínhamos aí algumas delas presentes na nossa vida, né? A Alexa, o Siri, enfim. Então, nós tínhamos várias IAs, mas enfim, não nada tão intenso ao ponto de você entrar numa plataforma, pedir algo e receber algo. Então, quando o GPT democratiza esse acesso à inteligência artificial, alguns paradigmas foram lançados, né? O primeiro deles, 99%, e eu vou falar do recorte da advocacia, 99% dos advogados, diria eu, que não teve educação tecnológica, ensino médio, ensino fundamental, quiçá na faculdade. Na faculdade, mal a gente aprende direito. Advogar fica refém de se conseguir um bom estágio, talvez, e você aprende muito na prática, na porta dos juizados. E a educação tecnológica, que é você entender bases mínimas, te colocou num maior dilema. Olha, eu sei que eu preciso usar IA, tá todo mundo usando, melhora, otimiza os meus processos, tem eficiência, mas vem cá, tu sabe fazer engenharia de prompt? Tu sabe que diacho é isso? Tu sabe estruturar um sistema? Tu sabe estruturar ali algo que te dê resultado efetivo? Porque em 2024, gente, era bonitinho você pedir algo pro GPT e você recebia uma resposta rapidinha e aí você achava mágico. Vai lá pedir hoje um negócio pro GPT raso, recebe raso para você ver se você não fica pé da vida, porque você quer uma coisa de alto nível. É natural, porque quase 3 anos se passaram e o nível de exigência nosso mudou completamente. Hoje a gente exige uma resposta mais qualificada porque as inteligências artificiais estão encontrando um meio para dizer para você o seguinte, ó, eu entendi que você não vai aprender a saber engenharia de prompt e toda a lógica sistemática por trás disso, então eu vou ter que encontrar mecanismos para que você que é usuário consiga resultado. E aí eu preciso fazer esse paralelo, esse contexto histórico, porque ele vai impactar diretamente nos próximos passos que a gente vai dar. 24, GPT, bombou. 25, Gemini, Manus, começou a chegar ali. Chega o DeepSeek da China, que briga ali de frente, derruba as ações. Aí depois vem o Claude, que já existia, mas encontrou. Perceba que a tendência de momento ela vai mudando e é natural. Qual é a primeira verdade que nós precisamos afirmar aqui? Não podemos casar com nenhuma inteligência artificial. Então, por mais que eu vou falar dessa aqui hoje, que é a que eu tenho utilizado desde outubro de 2025, eu e meus alunos, pode ser que daqui 4, 5 meses já não seja mais ela e a gente esteja em outro. Então, nós não vamos casar com nenhuma inteligência artificial, porque é natural que daqui a pouco outra faça um investimento mais aprimorado e vai dar mais resultado do que essa aqui e você vai ficar de braço cruzado esperando? De jeito nenhum. É igual os depoimentos que eu recebo dos amantes do GPT que falam assim, doutor, eu demorei muito para ouvir o seu conselho, fiquei casado com o GPT há muito tempo. Perdi tempo, era para ouvir o senhor antes, mas não acreditei no que o senhor estava falando. E hoje eu estou aí no Claude, eu sei que a diferença que faz. Isso a gente trabalha com ecossistemas de IA. Por isso que a Thalita pontuou aqui o que cada uma daquelas IAs entregam de melhor performance para cada objetivo. Hoje lá no Educacional e no escritório, nós temos, inclusive meu sócio está aqui, maravilhoso, Felipe, sócio, amigo. Queria pedir uma salva de palmas. Lá no Educacional e no escritório, nós temos aí 12 IAs pagas. A gente deve investir por volta de 7 a 8 mil reais mensais de planos de inteligência artificial. Mas a gente percebeu que o retorno sobre o investimento, ele é considerável ao ponto que você mais investe. E uma coisa que eu tenho demonstrado para os sócios e gestores de escritórios de advocacia que me procuram querendo implementar IA. E a primeira coisa aqui chega para mim, ó, eu tenho 15 colaboradores, quero implementar IA para reduzir a folha. Eu quieto, mostro com ele, através de metodologia, que quando a gente capacita os funcionários com inteligência artificial, o resultado cresce de maneira absurda. Aquele estagiário, aquele colaborador, ou até você, começa a entregar um resultado de alta performance em um curto período de tempo, coisa que demoraria meses, né? E aí hoje a gente vai aprender dos plugins e das habilidades que o Claude traz pra gente, onde, por exemplo, se eu contratar um estagiário amanhã, eu tenho uma habilidade, um pacote de habilidades dos juizados especiais, vou colocar ele para trabalhar nessa carteira do consumidor e ele tem lá habilidade que faz análise de documento, habilidade que analisa o atendimento que foi feito, habilidade que constrói a tese juntamente com ele para aquele caso, habilidade que constrói a petição, habilidade que revisa a petição, tudo conforme padrão do escritório. O que é que o estagiário precisa? Apenas de um treinamento para saber conduzir todo esse processo. O que é que esse estagiário representa? Nossa, não sei nem te dizer, porque uma das maiores dores de escritório de advocacia, e para quem já tem colaborador já entende isso, é o retrabalho de ter que fazer novamente as petições, porque quando vem para a correção, bate aquela coisa, vixe, vou ter que fazer tudo do zero, porque o bom só eu que faço. Então a gente começa a pensar mais sobre gestão de escritório de advocacia. E isso é uma outra verdade que eu tenho percebido no meu caminhar com os meus alunos, como o nível de gestão do escritório de advocacia melhora consideravelmente quando você começa a viver a cultura de inteligência artificial todo dia.
Porque você entende que para ter um resultado efetivo de IA, você precisa organizar a tua casinha. Porque bagunça dentro de um escritório de advocacia representa bagunça dentro dos resultados da inteligência artificial. Não sabe qual modelo seguir, não sabe qual parâmetro, não sabe como argumentar, não sabe qual linha de tese, não sabe onde subir os arquivos, não tem nomenclatura de arquivo. E aí, isso fica um caos. Aí você olha para a tua casinha e fala assim, peraí, preciso organizar essa casinha junto com inteligência artificial, porque ela vai me auxiliar a organizar essa casa, e através disso eu começo a construir um próprio sistema interno que vai fazer com que a minha advocacia consiga trazer resultados. E eu não podia falar do que é a luta dos juizados, porque, veja bem, olha a lógica do sistema. Os juizados, por si só, têm um padrão de condenação menor do que a justiça comum, natural, mas também em tempo mais rápido. Só que isso, para você ter um retorno financeiro considerável, principalmente entendendo que a base de cobrança de honorários normalmente é no êxito, isso vai fazer com que você tenha que buscar volume. Mas volume como? Se você que atende, se você que fecha o contrato, se você que faz a procuração, se você que protocola, se você que faz a audiência, se você que faz a sustentação oral, se você que faz o financeiro, você que faz o marketing. A lógica do sistema em si não bate. E aí por isso que a gente vê tantos advogados desgostosos da profissão, porque o problema não está em si no direito material, no direito processual, na Lei 9.099. São debates. Mas o problema está porque você não encarou a tua advocacia, de fato, como gestão e como negócio. Um negócio que precisa dar lucro. E aí vem a primeira pergunta. Não tenho dinheiro para contratar funcionário. Como é que eu vou fazer esse negócio aí? Eu tenho que esperar ali 1, 2 anos, fazendo essa carteira do juizado girar para pegar ali o percentual de 30%, 40%, depende do caso. Como é que eu faço, meu Deus? Aí entra naquele desespero, naquela paranoia. E aí muitos se perdem no meio do caminho. E é natural. Só que hoje você encontrou esse aliado, que é a inteligência artificial, para te dar esse suporte. E eu quero que vocês gravem esse case real da vivência de praticamente todos os jovens advogados. Porque é sobre ele que a gente vai já trabalhar na prática. Estão vendo essas duas caixinhas aí? Pronto, nós temos duas caixinhas, uma laranja e uma vermelha. Vocês têm uma decisão hoje aqui que tomar comigo. A laranja, a caixa vermelha, na verdade, é aquele advogado que ele continua ali todo dia procurando um melhor prompt para fazer uma petição, buscar uma jurisprudência, qualquer coisa. É aquele advogado que acha que IA é um chat GPT bonitinho e aí se eu postar são os cards campeão lá no Instagram. 5 prompts para não sei o quê. Cara, é doido. Ele nem lê, ele só salvou. Salvou o post, depois eu vou aplicar em alguma coisa. Aí ele nem lembra, aí passou, aí às vezes ele pega o prompt, aplica e deu o resultado uma vez, depois ele aplicou de novo e falou, isso não veio nada igual, é natural. Mas também você pode, hoje, aqui, descobrir dentro dessa caixinha laranja, um sistema operacional que vai te dar clareza, facilidade e resultado sem você saber nada, repito, nada de inteligência artificial. E esse danadinho hoje aí, ele se chama o Claude. Por que o Claude ele tem representado esse movimento tão forte no mercado, para a advocacia principalmente, desde fevereiro de 2026? Quando ele foi lançado o Claude Cowork, veja bem, a Anthropic é a dona do Claude, concorrente do ChatGPT, que é da OpenAI. Só para vocês terem noção do tamanho do Claude, o GPT hoje tem 1 bilhão de usuários. Maior plataforma do mundo disparada. Você ter um mundo com 8 bilhões e uma plataforma tem 1 bilhão de usuários. O Gemini está chegando a 800 milhões. Concorrente fortíssimo, o Google, da OpenAI. O Claude está chegando aos seus 50 milhões. Então está engatinhando. Mas por que alguém que é uma parcela mínima do GPT está fazendo um burburinho tão grande dentro do mercado jurídico? Quando foi anunciado o Claude Cowork e as novas atualizações, derrubou no mercado norte-americano das suas concorrentes quase 300 bilhões de dólares. O que é que o Claude comunicou, o que é que a Anthropic comunicou para o mercado que causou impacto nas suas concorrentes? Ele falou o seguinte, sabe esse negócio de pedir para IA e a IA não ser adaptada para você e ser genérico demais, sem contexto? Pronto, eu não. Agora eu criei um sistema que você vai conseguir fazer uma adaptação para a sua realidade e a gente vai conseguir personalizar o seu nicho aqui dentro. Foi a primeira mensagem. Segunda mensagem que ele mandou foi o seguinte, para a advocacia. Ele lançou o sistema chamado de plugins e habilidades. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele chamou aquela coisinha que está no meio ali, tá vendo? Plugins, e lá em cima aquela lumináriazinha chamada skills. Leia-se habilidades. Ele lançou, junto com o Cowork, um plugin chamado Legal, que é baseado no direito norte-americano e na advocacia norte-americana. O que isso quis comunicar para o mundo? Que ele se interessou pela advocacia, ele se interessou pelo direito. E um outro aspecto interessante foi que
Ele fez uma pesquisa mostrando que a inteligência artificial consegue abranger 91% das atividades no direito e que apenas de 5 a 10% conseguiam, de fato, ser resultados práticos no momento. Ele demonstrou que ainda existe um campo muito grande para nós a ser percorrido para conseguir, de fato, tirar o melhor do que a IA pode entregar. Quando ele lança esse plugin, aí você vai me perguntar, né? Nossa, é adaptado para o direito norte-americano, o que é que tem a ver? Não vai ser aqui. Ah, Rafael, eu fiquei sabendo que dá para personalizar o plugin em habilidade. Não dá para personalizar? É isso que você está querendo falar? Não. Eu estou querendo falar sobre tendência. Por que a tendência é necessária? A Anthropic, a Anthropic é gigantesca, viu? A Big Tech. Vou me colocar nesse meio aí, quem sabe um dia eles notam o movimento que eu fiz aqui na advocacia. A Anthropic, percebendo o burburinho que aconteceu no Brasil, eles não tinham sede aqui. Em abril, anunciaram que vai abrir sua sede aqui em São Paulo. E o que aconteceu nesse meio período? Eles perceberam que a advocacia comprou a ideia, lá nos Estados Unidos, comprou a ideia do Claude, assim como nós aqui do Brasil. Ele lançou o plugin Legal 2.0. O que o plugin Legal 2.0 é? É só um upgrade do antigo, mas ele trouxe um conector, alguns conectores. O que são conectores? Por exemplo, o Claude tem vários. Eu posso conectar meu Gmail, meu Outlook, meu calendário, meu Canva, meu Gamma, vários sistemas conectados. Eu peço no Claude e ele executa lá dentro desse sistema. Ele trouxe um sistema chamado Harvey. Já ouviu desse sistema dos Estados Unidos? É um dos maiores sistemas dos Estados Unidos há muito tempo. É como se fosse o DVBox, o Astra. Dentro do Claude hoje, se você pesquisar o conector do Harvey, já tem. Isso quer dizer que a advocacia norte-americana já consegue, dentro desse sistema, trabalhar tudo com o Claude. Pode mandar áudio, inclusive. E o Claude vai dentro do sistema trabalhar para ele, fazer controle de prazo, lançar tarefa, tratar publicação, fazer tudo dentro desse sistema de maneira integrada. E o que isso quer dizer aqui? Vocês vão anotar, porque o Rafael falou e vocês vão me dizer depois e vão me dar os méritos. Eu prevejo que em 6 meses nós teremos muito em breve uma startup jurídica brasileira dentro do Claude como conector. Ou seja, comprado pela própria Anthropic, ou seja, de parceria de sistema. Muito em breve esses sistemas vão estar dentro do Claude, porque a tendência da inteligência artificial é integrar tudo em um só local. E isso vai facilitar. Estava dizendo para um colega na estante que minha agenda de palestra tem sido muito extensa. Então, a equipe tem que rodar. E não tem, a presença física é bem diferente. Aí, o que a gente faz? Eu hoje tenho todos os sistemas de gestão, comunicação interna, tudo dentro ligado do Claude. Tá, eu dentro do Uber, todo dia de manhã. Mando áudio, vejo o relatório de tarefas pendentes, vejo o que os colaboradores deixaram de fazer, os comentários que eles colocam. No mesmo Claude, falo o que eu quero que eles façam, o Claude me dá um plano, eu aprovo, entra no meu sistema de gestão e lança. Isso eu estou falando da gestão. Para peticionamento, por exemplo, hoje a mesma coisa. Você vai desenvolver as habilidades para que consiga fluir esse seu posicionamento ali, essa sua construção de suas petições. E aí, Rafael, o que quer dizer plugin e habilidades? E por que eu preciso sair daqui incomodando vocês a começarem a pensar, criar as suas próprias? Cara, não sei criar, não sei engenharia de prompt. E aí, como é que eu vou criar? Aí que o Claude ganhou o mercado. Porque ao entender isso, ele deu uma habilidade nativa que se chama, podem anotar essa no blog de notas no caderninho, chamada Skill Creator, que é uma habilidade nativa que vai pegar na tua mão e tu vai conversar com eles via áudio, digitado, e ele vai criar suas habilidades, tudo que você quiser, ele vai criar dentro do sistema para você de alto nível. Então você vai conseguir ter algo pronto para ser acionado. Aí vamos lá, o que é plugin e habilidade se eu aprendi durante a minha vida toda o que era só agente e assistente do GPT? E às vezes eu nem entendo a diferença dos dois. O que de acho é plugin e habilidade? Vamos pensar aqui? Pensar não, tenho certeza que eu vou abrir uma operação aqui no escritório e aí eu vou falar, ô Thalita, me dê aqui, eu vi que seu fluxo do jurídico é muito bem organizado. Me dê um pendrive aqui do seu jurídico, de como é que acontece tudo, da forma que faz atendimento, da tratamento de documentos, da confecção da peça. Me dê aqui o seu pendrive que eu vou colocar no meu computador e lá dentro do meu computador eu vou adaptar a minha realidade. Eu peguei um plugin dela, certo? Como se fosse um pendrive. Pensei num pendrive virtual. Aí peguei e instalei no meu computador. Na analogia e no paralelo, o plugin do Legal que eu falei é basicamente isso. É como se eu pegasse um plugin baseado no direito norte-americano nos escritórios dos Estados Unidos, o que para mim nesse momento não é interessante. Só que dentro desse plugin, você pode ter quantas habilidades você quiser. E eu gosto de encarar o plugin por setor. Então, o que é necessário dentro do escritório de advocacia? Em tese, normalmente, na maioria deles. Marketing, setor comercial, de atendimento, jurídico,
controladoria, financeiro, suporte. Então, vamos pensar em criar um plugin para cada, e cada setor desse vai ter vários funcionários, e um funcionário desse é como se fosse uma habilidade. Então, no setor de marketing, eu posso ter quem? Quem cria as ideias, quem faz os roteiros, quem monta as estratégias do tráfego pago, quem faz os relatórios, quem consome conteúdo, quem faz as artes, quem faz sites, quem faz tudo. Eu consigo criar uma habilidade para cada um. No jurídico, a mesma coisa. E o bom disso tudo é, por exemplo, vamos lá, fiz um atendimento via Google Meet, fechei o contrato. O Meet, hoje no Gemini, gera para você a transcrição e resumo daquela reunião. Olha que beleza, você vai pegar isso com os documentos do seu cliente, que você organizou no Drive, ou na sua pasta do seu computador, ou no seu servidor, você vai vincular um projeto do Claude. Coloquei ele, criei o projeto do cliente. Coloquei lá. Como eu já vou ter montado as minhas habilidades, o que eu preciso fazer, gente? Virar o estrategista do processo. E essa é a nova leva da inteligência artificial, que você vai parar de ser o redator do processo para se transformar no estrategista dele. Isso é tão natural e tão nítido que tem acontecido, porque como você está vendo, hoje o Poder Judiciário, boa parte dos sistemas já estão colocando IA para fazer tanto peticionamento, auxiliar o advogado, tanto para fazer a pré-minuta das sentenças e de acordos. Isso é natural, isso é nítido, é um caminho natural das coisas. Poderia ser papo, inclusive, para outros congressos, todo mundo vai ficar igual, vai perder a essência, o que é que vai diferenciar? Enfim, isso aí a gente conversa no próximo congresso. Mas é um caminho natural, um caminho pendular das coisas que vão ser caminhadas. Então a gente vai virar estrategista do processo. Vamos pegar o fluxo aqui comigo de novo. Fechei o contrato, joguei tudo lá bonitinho e tal. Aciono a habilidade de análise de documentos. Essa habilidade de análise de documentos vai analisar os documentos que o cliente me mandou e os fatos que foram relatados naquela reunião que está transcrita. Aí ele vai observar se está tudo ok ou se está faltando alguma coisa. Pronto. Apertei aquela habilidade, ela entrou em campo, é como se eu chamasse o funcionário, entrou em campo, me deu aqui a resposta, aprovado. Quem é que eu chamo agora, já que eu estou tudo com os documentos organizados, com os fatos organizados? Quem vai começar a discutir quais são as melhores teses e jurisprudências aplicáveis àquele caso. Aí eu chamo essa habilidade, que já é inclusive municiada com boas teses daquele caso e com boas jurisprudências, que o JUSIA fica aí de recomendação. Feito isso, gente, tese, jurisprudência, documento, fato organizado, eu vou para onde? Para o game da petição. Já tem uma habilidade montada que vai fazer a petição conforme o meu escritório peticiona, conforme a estrutura que eu queira, e não estou falando só estrutura de formatação, não. Eu estou falando de estrutura argumentativa, eu estou falando os parágrafos exatamente da forma que eu penso, da forma que eu redijo. Um manual de marca mesmo do meu escritório. Feita a petição. Terminou a petição dentro do mesmo projeto. Olha que bonitinho. Dentro do mesmo projeto. Você chamou o tal do revisor sênior. Quem é aluno meu sabe que esse aí é o que a galera mais gosta. Que é o nível máximo de revisão da petição para dizer se ela está aprovada ou não. Aí normalmente ele recusa, por quê? Ele encontra alguma coisa que não está coerente, ele encontra uma documentação que não, às vezes ele vê que uma jurisprudência foi mexida ali pela própria IA, ele se corrige. É como fazer, não, essa jurisprudência aqui ela realmente não está batendo muito com a fonte que você está aqui dentro dos nossos precedentes. E fez. Gente, eu levei aí, sem brincadeira, 15 minutos para fazer uma petição de extrema qualidade. Mas não é pouca qualidade, não, é extrema qualidade. Com a cara do meu escritório, com a minha escrita. E nada daquela coisa de joga no chat, documento, ou a cópia do processo, faz uma impugnação, a contestação aí, vê o que é que tem para dizer, aí sai aquela coisa genérica. Não é nada disso, o que eu estou trazendo aqui para vocês é estrutura, organização, e você vai ter ali uma possibilidade de crescer o teu escritório de advocacia para, inclusive, poder delegar tudo isso. Porque sempre, quem for usar, vai apenas chamar as habilidades. E você vai ter só o bendito trabalho de mandar documento, ou vincular a pasta do cliente, e mandar áudio. Eu hoje mando áudio o tempo todo pro Claude. Fico só no áudio. Claude, nesse caso aconteceu isso, eu quero que você abra e chama habilidade. É exatamente isso. E olha que belezinha, nós temos hoje o Fable 5, que já ouviram falar desse modelo de IA? É o modelo mais avançado até o momento lançado entre todas as IAs. O Fable 5, gente, ele foi lançado porque ele faz parte da linha do Mythos do Claude, era o mais esperado do ano. No dia que ele foi lançado, no outro dia o governo norte-americano mandou tirar. Porque pessoas estavam conseguindo violar a segurança nacional dos Estados Unidos com esse modelo. Aí o Claude tirou. Aí o Claude voltou agora. E tá deixando assim, tipo assim, era até dia 6, agora é dia 12, agora até 19. Só que esse Fable 5 te ajuda, eu não quero falar para vocês montarem petição com eles não. É tipo assim, é como se você tivesse um crânio, um expert,
para você montar e ajudar as suas próprias habilidades. Então você vai chamar, anotem, a Skill Creator, que é a habilidade que vai estar lá bonitinha, vai usar o Fable 5 e vai mandar um áudio. Quero criar, organizar o meu setor jurídico, quero organizar o meu setor de marketing, quero criar as habilidades, é assim que acontece aqui, eu quero que saia dessa forma, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, eu vou organizar minha advocacia. Se eu não tenho um procedimento operacional padrão, eu vou criar os meus próprios, tudo nesse momento. E eu vou começar a ter um sistema super inteligente do meu escritório de advocacia performando em alta produtividade. Essa é a diferença, gente. E eu não estou falando de coisa pouca, não. Eu estou falando sobre retorno sobre investimento, eu estou falando de faturamento. Porque às vezes a gente não entende tão bem e aí a gente quer ter resultado usando todas as inteligências artificiais de maneira gratuita. Não dá. Não dá, não dá e não dá. Porque eu vou te contar 3 tipos de retorno sobre investimento que você tem sobre IA. O primeiro deles é aquele básico. Quanto é que vale a hora de serviço? Quanto é que vale sua hora de serviço no escritório de advocacia? Você tem noção? Pouquíssimos têm. Então, se eu tirar você do seu escritório para fazer qualquer coisa, ou se eu for contratar você por 2 horas do seu serviço, quanto é que vale sua hora de serviço? Vamos pensar que sua hora de serviço vale R$1.000. E dentro do escritório de advocacia, por semana, vou botar por baixo, vou ser bonzinho, eu perco em horas úteis, em coisas repetitivas, como, por exemplo, confeccionar petições, que a maioria delas, no juizado inclusive, são padrões parecidas, vão mudando só pequenos contextos e adaptando a realidade dos tribunais, e fazendo a correção dela, a organização de documentos. Vamos pensar que tu gasta por semana aí, você perde por semana, 5 horas úteis. Estou sendo bonzinho, levando em consideração que tem advogado que trabalha 12 horas por dia, de domingo a domingo. Eu tenho no mês aí 20 horas úteis perdidas. Se eu consigo, trabalhadas, 20 horas úteis nessas demandas trabalhadas. Se eu consigo inserir inteligência artificial, pagando R$110 num cloud, por exemplo, 100 e lá vai fumaça no Jusiar, e mais 100 no notebook ali, eu gastei 300 e poucos reais por mês, e consigo reduzir para metade, 10 horas, olha quanto de hora útil eu ganhei em relação à minha hora de trabalho. Esse é o primeiro tipo de retorno financeiro sobre investimento de IA. Qual é o segundo? Se me sobra mais tempo, consigo ter mais cliente, consigo melhorar mais processos internos para crescer o meu escritório. Então eu tenho um retorno financeiro de receita. A minha receita começa a subir. É por isso que eu digo hoje, por exemplo, antigamente eu gastava ali 500, 600, R$1.000. Hoje eu gasto R$8.000 praticamente de IA. Mas porque você consegue perceber a dilatação, a expansão financeira gradualmente quanto mais você investe e melhor você treina e capacita a sua própria equipe com os procedimentos internos de IA. A minha querida aqui falou nesse instante que foi bem atendida pelo meu suporte. Todo o meu suporte é capacitado com IA de acordo com os meus treinamentos e com a minha base de conhecimento. Então eles vão lá, acessam, porque pensa bem, quem atende lá são 2 meninas, uma menina de 19 e outra de 20, né? 2 mulheres ainda, novas ainda, estão na faculdade. Imagina elas terem conhecimento, suporte técnico para te dar toda a orientação. Elas só conseguem fazer isso porque elas são capacitadas com o Cloud e elas vão ali trazer a tua dúvida, jogar ali no nosso sistema de base de conhecimento e adaptar e te dar o melhor suporte possível para você conseguir alcançar o seu resultado. Então é esse tipo de coisa que você precisa focar, porque é isso que faz uma diferença enorme. Aí, plugins e habilidades, ok, né? Beleza. Aí ele lançou esse danado ali chamado agente do Chrome, tá vendo? O agente do Chrome nada mais é do que um funcionário dentro do Google Chrome que você aciona para fazer o que você quiser. Para interpretar o processo, para ler as páginas, para fazer por você. É tanto que quando em fevereiro ele foi lançado, eu fiz um teste, esse foi o vídeo que rodou o Brasil na época, né, que estourou a bolha. Eu botei ele para entrar no PJE, entrar no processo, fazer o resumo do processo, fazer a petição para mim dentro do próprio PJE e deixar só no ponto de protocolo da revisão humana. Aí esse vídeo na época ele estourou por causa disso. Mas esse agente do Chrome, ele te auxilia, por exemplo, até criar uma campanha de tráfego no Meta, se você não souber. Ele fica ali do seu ladinho, você vai falando, olha, eu quero criar uma campanha, meu nicho é esse, tal, me ajude. Aí ele entra no teu computador e faz por você fica só olhando e dando aprovação. Ele é muito bom mesmo. E nós temos o Cloud Code, que hoje eu não saio dele. Hoje é o maior vício, literalmente, do Vale do Silício, que é o Cloud Code. Por quê? Ele conseguiu encurtar, houve um encurtamento daquilo que seria antes muito caro para conseguir ou improvável. Vou dar alguns exemplos para você. A gente tem que fazer marketing, não tem? Antes, para você pagar um bom site, uma landing page, você gastava ali na faixa de 700 a 1.500, dependendo da agência. Aí você tinha que ter um gestor de tráfego, que ele cobrava ali mais 1.000, 1.500. Aí você tinha um monte de coisa. No final das contas, você nunca contratava. Porque você gastava tanto e não via um retorno logo de cara. Porque marketing não é imediato. Marketing é uma construção de percepção de autoridade, de posicionamento. Hoje você consegue criar uma excelente página, uma excelente campanha de tráfego
tudo com o Cloud Code, por exemplo. Fácil. Conversando com ele. Porque o que vem na IA é o curioso. Curioso e o chato. Que é, não sei fazer, faz pra mim, me ajuda, me orienta. É o que vence. Aí ele fez errado. Aí você fala, tá errado nessa parte. Ele, como é que me corrige? Aí, vou corrigir. É desse jeito. É o curioso que vence. Mas o curioso é porque entendeu que é prioridade. Porque faz todo dia. Quem não entendeu que é prioridade, fica assim, depois eu faço uma petição lá. Vou pescar uma jurisprudência ali em Jusiá. Não sei o que. E você fica ali, pongando nos gratuitos, nos pouquinhos, né? Não. A galera aqui do Congresso de Juizados Especiais vai ter a mentalidade diferente. Porque Rod não faz um evento desse para não mexer na mentalidade do povo. É exatamente nesse aspecto. Quer ver outro sistema? Que interessante? Eu estava palestrando no Mastermind em Vitória. Sobe um advogado no palco para mostrar o sistema de controladoria que ele desenvolveu. Aí ele falou, não sei nada de IA, não sei nada de código, olha o que eu desenvolvi com Cloud Code. Abriu o sistema e abriu o Cloud Code. O cara só foi conversando e pedindo. Olha o que é que o cara fez. Ele faz a captação das publicações pelo API do DGEN, que é pública. O DGEN traz as publicações. Dentro do próprio sistemazinho interno que ele fez, tem o tratamento da publicação, ou seja, a inteligência artificial trata a publicação, delega para o colaborador correspondente. No que delega, já sobe o processo baixado pelo escavador na nuvem do cliente, dentro do escritório. Já tem a inteligência artificial que faz análise do resumo do processo, né? Resumiu o processo, analisou a publicação e constrói a pré-minuta da petição do cumprimento daquela decisão. O colaborador só acessa a pasta do cliente para, óbvio, fazer toda a conferência e o próprio colaborador, Rod, que informa para a própria IA para dizer se a IA acertou no tratamento da publicação e se acertou na peça. E apontar o que é que errou, para a própria IA se retroalimentar e melhorar. Aí o cara abriu a conversa no Cloud Code e você foi vendo ali. Velho, não tem como você olhar para um escritório como esse e não ter uma percepção de valor diferente dentro do mercado jurídico. É o ROI estratégico esse. Você consegue perceber um diferencial competitivo. Esse cara resolveu um grande problema da advocacia. Primeiro, que é a controladoria, e segundo, esse fluxo de tão rápido e eficiente que ele desenvolveu. O que é que esse cara foi? Curioso. Ele foi muito curioso e ele foi muito persistente. E eu não tenho dúvidas, que eu já conversei com ele, ele falou, fechei meu sistema hoje, está rodando bonitinho, e agora eu estou vendendo 120 mil reais cada um, implementando em escritórios. Mas não é distante fazer, é porque ele teve coragem. E para ter coragem, ele teve ali um pequeno fator que ele colocou as feridas dele para jogo. Ele falou, os problemas do meu escritório, os gargalos operacionais são esses. Eu tenho um gargalo imenso de controle de prazo, porque é contencioso de massa. Eu tenho um gargalo imenso de colaborador fazer petição errada. Eu não consigo corrigir. O meu escritório vai para o mundo com várias petições protocoladas por vários colaboradores diferentes, sem padrão nenhum. Ele colocou as dores dele na inteligência artificial. E para a inteligência artificial, ele foi e conseguiu já sanar uma mega dor. E eu tenho certeza que esse cara hoje vai transformar a advocacia dele. Porque hoje encurtou. Para você desenvolver um sistema desse, antigamente você tinha que pagar quanto? 40, 50 mil. Olhe lá. Para ter programador que às vezes não ia desenvolver do seu jeito, ia ter problema. Hoje não. Você consegue desenvolver. Lógico, vai te demandar um pouquinho de tempo, mas você consegue desenvolver, eu garanto para você, em 2 semanas, um sistema bom. Como eu bem disse aqui do Jusiá, eu sempre falo do Jusiá como banco jurisprudencial. Mais recentemente agora me transformei em embaixador do Jusiá. É uma plataforma que, assim, o Jus Brasil dispensa comentário, né, gente? E aí o Jusiá ele tem melhorado cada vez mais, tem trazido inclusive habilidades dentro dele. Sempre costumo citar, porque é a trinca de elite que eu trabalho dentro do mercado, que é o Notebook LM, ele aqui, que Thalita falou muito bem dele, o Notebook LM para fazer tratamento de documentos, o Cloud para montar a operação, o Jusiá para fazer a pesquisa de tese, banco jurisprudencial, doutrina, tudo, enfim. É por onde nós estamos caminhando nos dias atuais. E tudo isso que eu quis trazer aqui para vocês hoje, nessa pequena provocação, eu sei que é difícil a gente trazer ali muita prática, né? O congresso é mais para te provocar, para você sair incomodado, para amanhã você já está aplicando alguma coisa. Deixa eu ver se aquele cara lá de Vitória da Conquista falou alguma besteira. Deixa eu tentar aqui para ver se é verdade mesmo. E aí o bom é que a gente recebe depoimentos. Cara, você mudou minha vida lá. Comecei a mexer lá no gratuito lá que eu aprendo com você. Aprendo muito no gratuito lá que eu assisto você no Instagram. Você mudou minha vida, velho. Eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas para mim o que mais dá gosto mesmo é o advogado ou a advogada que fala para mim assim, obrigado. Hoje eu consigo ter tempo com minha família. Isso aí para mim é o supra-sumo do advogado que chega para mim e fala, obrigado, hoje eu consigo ter tempo com meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, porque hoje eu implementei procedimentos de inteligência artificial
dentro do meu escritório, através das suas aulas, das suas orientações, e a gente conseguiu ter de volta um contato que a gente perdeu ao longo do tempo por conta da dinâmica da própria advocacia. Então são coisas assim impagáveis. E quando eu trabalho essa temática, eu estou te falando de uma ponte. Eu só estou querendo ser um farol aqui para você dessa ponte. Mas eu quero que você trilhe esse caminho e incorpore isso de verdade, porque a inteligência artificial, ela não é mais um chat GPT bonito. Ela é um caminho seguro que você pode seguir para te devolver à humanidade, a forma humana de atuar, que a advocacia precisa e que você não consegue mais. Por que você não consegue mais? Porque é o tempo todo atrás de um processo, que é um tempo todo atendendo um WhatsApp que te suga, é um tempo todo lidando com a sua própria equipe, com inúmeras situações que vão te tomando tempo. Chega 4 horas do escritório e você fala assim, meu Deus, não fiz nem metade das coisas que eu tinha para fazer. Vamos lá para o terceiro turno? Aí o advogado bonitão, posta o Red Bull dele lá no terceiro turno, 8 horas, 9 horas da noite, a saúde dele lá assim, ó, um problema. Mas é uma realidade. E o que eu estou trazendo isso é um antídoto para isso. Então eu queria que você pudesse apenas se desafiar e deixa eu tentar aplicar aquilo que o Rafael falou lá. Eu vou usar o Claude, vou pagar R$110 nesse Claude, vou criar meus plugins e habilidades e vou testar por 15 dias. É o desafio que eu lanço para vocês aqui do Congresso. 15 dias. Se não der certo em 15 dias, se você não sentir o seu sistema interno do escritório melhorar, se sua qualidade de peticionamento, sua forma de enxergar a advocacia, você me procura para a gente conversar, porque eu tenho certeza que isso aí vai ser um divisor de águas para você. Foi uma felicidade enorme estar aqui. Rod, obrigado novamente pelo convite, meu irmão. Sempre que puder, me convide que eu volto, que eu venho, dou um jeito, ainda mais em Salvador, meu Deus. E eu queria parabenizar vocês que são os protagonistas e vocês que estão fazendo toda a diferença para a advocacia baiana se transformar o que ela tem se transformado, para a gente melhorar cada vez mais o cenário da nossa advocacia, devolver o respeito, devolver a valorização, porque isso aqui vale muito a pena e que bom que eu estou fazendo parte desse movimento. Obrigado, gente. Muito obrigado pela atenção.